Eu quero voltar um pouco ao Evangelho de 10 dias atrás, quando dois homens, Cleofas e um companheiro dele, deixavam Jerusalém. Os discípulos de Emaús, como a gente conhece essa história, vão a Emaús, um lugar chamado Nicópolis, depois pelos gregos, fazer uma experiência em que pelo caminho o Senhor encontra eles, ardia o coração deles, mas na fração do pão, Deus se realiza plenamente, mergulha, mostrando para eles que a presença do Cristo pascal se realizará totalmente em cada fração da Eucaristia que a gente experimenta. A igreja se apropria da celebração do Seder judaico, a Páscoa judaico, especialmente quando este cálice, chamado o cálice da bênção, é por nós derramado, enquanto o Senhor une o sacrifício dele, da sua consumação do quarto cálice, a essa experiência do terceiro cálice. E nós ouvimos a palavra para que o nosso coração arda. Mas por que eu estou falando especificamente desses dois que deixaram e abandonaram a comunidade? A experiência do apostolado em Jesus, essa experiência apostólica, ela não vem apenas da experiência dos 3 anos em que Jesus, já com os seus discípulos, aqueles 12, uns 4 mais próximos, uns 3 ainda mais próximos e um ainda mais próximo, João, chamado discípulo amado. Fizeram não só a experiência com a missão de Jesus e o seu apostolado, mas depois da ressurreição fizeram uma nova experiência com o Cristo ressuscitado. E é essa que de fato foi a sacralização da experiência que eles tiveram na caminhada com Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Cleofas e os seus companheiros conheciam a palavra. Então não basta conhecer a palavra, tanto que ela ardeu no coração deles. Cleofas e os seus companheiros sabiam que o Cristo havia ressuscitado. Falaram para o Senhor das mulheres, que de fato contaram, mas Cleofas e o seu companheiro esperava de Cristo um apostolado que não era de Cristo, um apostolado da transformação social, uma transformação num poder régio que Jesus exercia sendo pastor e não governante civil. Eles foram decepcionados porque não quiseram assumir a obra de uma transformação do mundo a partir deles mesmos, em Cristo, a partir de Cristo, mas passando por eles. Amados, são 2000 anos e não me parece que as coisas mudaram. Lá na catequese eu tenho 130 crianças, das quais quase 80 são lá das primeiras fases. Lá em casa a gente começa com 4 anos, para tirar da cabeça de cada um de nós que a iniciação cristã tem uma idade para formar em outra idade, e estando formado está pronto. Com 4 aninhos, tem uma sala preparada para eles, eles estão lá, estão vivenciando. Se não reza o terço inteiro, reza um quinto do terço, né? Reza um mistério só, mas vão experimentando a palavra, o encontro, para perceber que a igreja é para muito além da sua doutrina, é para muito além da sua palavra, é para muito além do seu magistério. A igreja é Cristo, e Cristo é uma pessoa, e quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente pode saber até a cor do cabelo dela, até a tinta, o número que ela usa, mas nós só a conheceremos de fato se tivermos intimidade com ela. Olha a beleza disso. A gente pode ser fã de alguém, e eu conheço pessoas, cada vez em quando eles confundem um padre com alguém que é sem fã.
a turma sabe o nome da minha cachorra, sabe onde eu moro, sabe o nome da minha mãe, sabe mais da minha vida do que eu. Tem algumas pessoas lá em casa que fazem isso. Nada contra, mas o ministério do padre é outro, é não criar fã, muito pelo contrário, é criar amigos que vão para o céu junto comigo, me ajudam e me empurram para ir para o céu, mas que também eu colaboro. E nessa experiência, de fato de estar com o Senhor, tudo ganha sentido. Cada Eucaristia celebrada, cada mergulho que eu dou na palavra, porque ao mesmo tempo que eu mergulho, a palavra mergulha em mim, então eu faço parte da palavra. Cada método que Deus usa, por mais silencioso ou por mais doloroso, porque eu sei que Deus não corrige filho dos outros, mas corrige os seus. E eu fico muito feliz quando Deus me corrige. Quando eu tenho alguma coisa, porque eu percebo, assim, mas Deus me corrigindo. Esses dias eu contava na missa que eu fui no mercado, não sei se segunda eu contei isso aqui também, e vi 3 crianças, mercado de sábado parece que é o play, né, das crianças embirradas, né? Aí eu passei, a terceira se jogou no chão, né? E aí você tem vontade de dar uma sentada, né? Porque pai e mãe é frouxo hoje, né? Eles esperam que os filhos os amem, né? Mas a gente nunca lembra do peso da mão de um pai, pode até lembrar que ele agredia, mas lembra com amor porque foi corrigido na hora certa, não depois da hora, como muitas vezes acontece hoje. E aqui eu não estou devendo que ninguém bata com ninguém, né? Com toda a responsabilidade pública de falar ao vivo em rede nacional, mas às vezes são frouxos, e a gente sente vontade de dar uma sentada, mas não é filho meu a gente não corrige, filho meu eu corrijo, filho dos outros não. O pai também é assim, quando você pega uma correção, sinta-se amado, porque você olha aquele pecador que está sendo confirmado no seu pecado, aí você fala assim, ô pai, por que o senhor confirma ele? Olha, aquela pessoa parece feliz, parece que tem sucesso. Quem está entregue às trevas, está nas trevas, mas quem é da luz, tendo alguma sombrinha, Deus vai querer tirá-la. Então, viver esse momento com o Cristo ressuscitado é de fato renascer, inclusive para si mesmo, porque não é mais aquela experiência de alguém que viu sinais, mas é aquela experiência aqui, bem aprofundada no Evangelho de João, que é o último dos evangelhos a ser escritos, e que nos mostra uma coisa muito interessante, já tem uma noção da ligação, da pericorese, como a turma vai estudar na teologia, na aula de Santíssima Trindade, que é dizer, onde o Pai está, o Filho também está, onde o Espírito está, o Filho e o Pai também estão. Assim, uma igreja que caminha 2000 anos, ela tem que ser apostólica, porque ser apostólica não é apenas o nosso sobrenome, depois de sermos católicos, ou seja, universais, de proclamarmos a salvação para todos. Uma igreja apostólica olha para esses homens, olha, por exemplo, quando a gente fala de Tiago Menor, que foi, na verdade, o primeiro bispo, praticamente, ali de Jerusalém, olha para tantos e tantos homens, que, por exemplo, como Tomé, que foi para o Oriente, aquele que duvidou, parece que foi o mais longe que levou a palavra de Deus, olha que beleza. Então hoje, 2000 anos depois, eu não vou pedir para Jesus ser um novo Jesus, eu não vou pedir apenas para Ele cuidar do meu emprego, dos meus problemas, da minha vida, não, eu vou dizer para o Senhor, faça com que eu o experimente na mesma profundidade que experimentaram os seus apóstolos, porque eu estou de vermelho e não é à toa, e quando eu visto ao celebrar os 12 apóstolos vermelho, é porque eu lembro não do Espírito Santo, como em Pentecostes, mas eu lembro do batismo de sangue, que cada um teve, para de fato experimentar a mesma glória do seu fundador e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, quando nós celebramos os apóstolos, nós celebramos aqueles que foram chamados os primeiros homens do caminho, porque o Senhor era conhecido nas primeiras comunidades como o caminho, como a verdade, como a vida.
porque é para o judeu aquela força. Eu te amo com toda a força, com todo o entendimento, com toda a minha vida. Não basta te conhecer, não basta caminhar contigo, não basta apenas dizer que o Senhor é o nosso caminho. Basta-me uma só coisa, Senhor, que o Senhor esteja comigo e eu esteja em Ti. Por isso eu fico muito chateado quando alguém sai da igreja católica e fala assim: eu não conheci Jesus. Eu viro para essa pessoa, falo assim: não conheceu Jesus na igreja? Por quê? Tinha pouco da Bíblia? Falei: bem, você não ia na missa, né? Porque na Bíblia a gente lê pelo menos 3 ou 4 leituras. Ah, não, mas é que não foi explicado dessa maneira. Alto lá. A nossa maneira de explicar a Bíblia tem responsabilidade, porque todo mundo pode transformar a Bíblia naquilo que lhe convém, mas nós católicos não. Temos a porta, somos responsáveis pela porta. Então falamos da Bíblia a partir de Deus e não a partir de nós mesmos. Falamos da cruz a partir daquele que primeiro foi a cruz e que não nos limita na nossa cruz, para que cada dia, assumindo ela, tenhamos a nossa cruz diária junto com a dele. Somos uma igreja apostólica porque nós não só fazemos a experiência com a palavra, não é só a escritura, mas os mesmos apóstolos hoje continuam confirmando, nessas mãos ungidas com o óleo do crisma, que chegam lá os primeiros apóstolos. Como o meu bispo, que me ungiu, Dom Paulo Mendes Peixoto, essas mãos, um dia recebeu sobre a sua cabeça uma mesma unção, sendo a continuidade daqueles. Estas mãos não trazem um símbolo, não trazem uma brincadeira, mas trazem um encontro com aquele que não desaparece, mas na verdade aparece pelos olhos da fé em cada Eucaristia, na simplicidade da fração do pão, na simplicidade da fração do vinho. Por isso, amados, que São Tiago Menor e São Felipe roguem por cada um de nós, para que, catequizados pela palavra, desde os 4, desde os 10 ou desde ontem, a gente possa encontrar o ressuscitado. Não importa se você quer abraçá-lo e sentir as suas chagas, sinta-se como Tomé, mas depois, como Tomé, a partir de grandes sinais, vá o mais distante possível pregar a sua palavra. Porque quem encontrou a pessoa de Jesus ressuscitado não é mais o mesmo. O Jesus que curou, deu de comer a 30 mil pessoas, pode ser esquecido, mas o Cristo ressuscitado, este muda a nossa vida de tal forma que existe um antes e um depois, e eu prefiro depois, porque se estou aqui é porque abracei, é porque amei, é porque senti o cheiro, é porque muitas vezes já deitei a minha cabeça sobre o seu colo, sem nenhuma demagogia, do ressuscitado, que vive e reina, e quer te tocar, quer te amar, do mesmo jeito que me tocou, me amou, não a partir de uma palavra, não apenas a partir de uma tradição, não apenas a partir de uma instituição, mas a partir da vida que Ele já te deu e quer confirmar aqui no teu coração, aqui, e eu digo aqui também para você que está em casa, e essa palavra chegue dizendo: olha, Jesus quer te abraçar, se você quiser tocá-lo, feche teus olhos, toque-o agora, se não daqui a pouco, ou você na próxima missa, toque-o, Ele até se faz corpo para lembrar a cada um de nós que não nos abandona e está sempre muito perto de nós. Creia, e tão somente creia, quem encontrou o ressuscitado tem um antes e um depois maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente.
0 operadora 11 4200 8080.